A vida cotidiana não está fora da história, mas no centro do acontecer histórico é a verdadeira essência da substância social. Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês O Pintacilgo, que é um livro muito especial, um dos melhores livros que eu li esse ano. E assim, O Pintacilgo é da Dona Tartt, que é uma autora que eu já amo de paixão. Se você é inscrito no canal, você já sabe. Eu já tenho uma resenha sobre o livro dela que eu gosto muito, outro livro, que é A História Secreta. O link vai estar aqui nos cards e eu gostar tanto dessa autora, tanto desse outro livro dela, foi a razão pra eu ter encarado esse calhamaço aqui e eu definitivamente não me arrependo. O Pintacilgo é aquele tipo de história que quanto menos você sabe da sinopse, melhor. Então também só vou contar o básico dessa sinopse pra vocês, que é que basicamente a gente vai acompanhar o Theo, um garoto de 13 anos que numa tarde ele resolve ir com a mãe dele em um museu em Nova York e esse museu sofre um atentado terrorista. Então nesse dia a mãe dele vai vir a falecer e ele só vai conseguir sair desse museu com duas coisas, que é o Pintacilgo, essa pintura muito especial que deu nome ao livro e está aqui na capa, e um anel que vai ligar ele a uma família muito especial. Depois dessa tragédia de perder a mãe, o Theo vai ter que lidar com essa necessidade de crescer e todos os altos e baixos que vem com ela, e a gente vai acompanhar todo esse processo, basicamente. Bom, gente, por que eu amei esse livro? A primeira coisa que fez com que eu me apaixonasse por esse livro são as descrições extremamente detalhadas da Dona Tartt. Eu adoro livros muito descritivos e assim como em A História Secreta, a Dona Tartt ela vai descrever tudo em mínimos detalhes, desde o estado chuvoso do céu até as roupas que os personagens estão usando. Chegou um momento do livro que eu cheguei a me questionar se todas as descrições aqui são necessárias, mas eu acho que conforme você vai acompanhando essa história, você percebe que elas sim, elas são necessárias ali para a construção de toda essa narrativa. Além de descrever o céu, as roupas, como eu falei, o ambiente, ela também consegue descrever as sensações dos personagens, essas sensações que parecem às vezes tão abstratas, de uma forma que você se liga completamente ao que eles estão sentindo, sabe? Você entende exatamente o que aquele personagem tá passando naquele momento por causa dessas descrições. Momentos na história que está tudo no cotidiano, você tá na rotina daquele personagem, seguindo a vida dele com ele, e do nada alguma coisa grandiosa acontece e você se sente nauseado, você fica procurando uma saída daquela situação com o Theo, mas aí logo em seguida volta tudo pra uma monotonia e aí você sente aquela sensação de estar preso, sendo levado pra esse caminho ideal junto com o Theo, que não é o caminho que ele sonhava e ele tem que aguentar tudo isso sozinho. Basicamente você é a única pessoa que tá ouvindo ele contar essa história e tá acompanhando essa espera de uma felicidade genuína que nunca chega. Assim como em A História Secreta, que logo no começo você sabe que um personagem foi assassinado, nesse livro logo no primeiro capítulo você sabe que o Theo, ele tá mais velho. A história começa com ele com 13 anos, mas um pouquinho antes disso ele tá mais velho em Amsterdã e você fica querendo saber como ele chegou ali, principalmente quando você vai entendendo a vida desse personagem, você quer saber como ele chegou naquele momento em Amsterdã, que ele decidiu escrever a história dele, mas ao mesmo tempo, assim como em A História Secreta, você não fica tipo com essa vontade excruciante de chegar nesse momento. Você aprecia o caminho até esse momento, né? A jornada, aquele tipo de livro sobre a jornada, como muita gente fala. Outra coisa muito interessante sobre esse livro é como o Theo vai entrar em contato com muitos personagens que vão mudar o rumo da vida dele. Uma das primeiras famílias que acolhe ele é essa família rica, que são os pais de um amigo de escola dele, ele vai ficar com eles um tempo, e a parte mais interessante sobre essa família é que é uma família super rica, assim, de uma classe alta muito maior que a do Theo, inclusive. E aí, o mais interessante sobre esse momento é a crítica social que a Dona Tartt faz aqui de como essas pessoas vivem da pura aparência e como elas escondem todos os problemas psicológicos que cada um deles tem. Depois disso, o Theo ele vai morar com seu pai em Las Vegas, né? O começo da história passa inteiro em Nova York, e aí ele vai pra Las Vegas morar com o pai. E aí ele vai entrar em contato com outro personagem crucial pra essa história, que é o Boris, um garoto da idade dele que também passou por vários problemas familiares. Ele é de origem russa, veio para os Estados Unidos com o pai dele também, e por causa de todos esses traumas que o Boris passou, ele e o Theo conseguem criar uma conexão muito genuína. Você sente que esses dois personagens precisavam um do outro nesse momento da história, nesse momento da vida deles, e é muito incrível como essa ligação entre eles se constrói. Além do Boris e dessa primeira família que eu falei, o Theo ainda vai entrar em contato com a Pippa e com o Robbie, que estão ligados com toda aquela questão do anel que eu falei, né, que ele vai encontrar no museu. O Robbie, ele tem essa loja de antiguidades e vai ser uma coisa muito importante na história pro Theo aprender a lidar, e é uma forma de escape
nome de toda essa tragédia nessa loja de antiguidades, mas eu sinto que eu não consigo falar muito desses personagens, assim como dos outros, sem dar spoilers. Eu acho que é interessante você descobrir essas relações, porque é um livro sobre relações enquanto você lê, mas eu queria falar um pouquinho sobre a relação que o Theo ele tem com a Pippa, que é uma garota que inclusive estava no museu no dia do atentado. Ele tem meio que uma paixão platônica por ela, mas é mais uma paixão por tudo o que ele poderia ter sido se não tivesse acontecido esse atentado, e eu acho muito incrível como isso é tratado no livro. Outra coisa maravilhosa sobre esse livro é como a história vai se ligar com o quadro em si, com o Pintacilgo. Sempre que essa pintura é citada, é como reencontrar uma parte do passado do Theo, uma parte do passado que aconteceu e do passado que poderia ter acontecido. E é uma coisa única que eu nunca vi antes, essa relação que a Dona Tartt consegue fazer entre a vida desse personagem e essa pintura, que é como se o Theo fosse esse passarinho que tá preso aos acontecimentos ao redor dele sem poder fazer nada, apenas sendo arrastado pelo destino, sabe? É muito bonito e muito incrível como ela constrói essa relação do quadro com o Theo. A construção em si do Theo é um negócio de outro mundo. Ele existe de uma maneira tão completa que você quer saber todos os momentos da vida dele, até os momentos que não foram contados aqui na história. Às vezes você se pergunta quando tá lendo se ele é um narrador confiável, se isso realmente aconteceu, mas aí você para pra pensar que, tipo, existem narradores confiáveis, porque tudo que ele conta aqui é a perspectiva de vida dele. E tudo que a gente conta, a gente como pessoas mesmo, não personagens fictícios, são perspectivas de vidas diferentes. É muito incrível como esse livro tem essa questão de realidade nele, sabe? É muito fácil você traçar as relações que acontecem aqui com a vida real. Quando chega o final dessa história, você pensa, será que tudo isso que ele contou foi importante? Mas aí você se toca que realmente tudo que tá nesse livro, todos os momentinhos que a Dona Tartt escreveu aqui, que você às vezes pensa que talvez não era necessário, eles eram necessários porque eles eram importantes pra esse personagem, eles eram importantes pra o Theo contar essa narrativa. O único controle que ele tinha dessa vida, que todo tempo jogava ele pra um lado e pro outro, era esse poder de contar a história pelos seus próprios olhos, sabe? Por isso que eu acredito que tudo aqui nesse livro é necessário, eu não acho que ela enrola na história em nenhum momento. Agora, eu tive algumas ressalvas com esse livro, eu não acho que ele foi perfeito e eu vou comentar um pouquinho delas agora. A primeira é que eu demorei pra me apegar de fato a esse personagem. Foi bem diferente com a História Secreta, mas eu acho que teve muito a ver com o momento de vida que eu li a História Secreta. Eu me identifiquei muito com a idade do Richard, que é o personagem principal de A História Secreta, o momento de entrar em faculdades que ele tava passando e toda essa questão de se sentir perdido em relação ao futuro. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos por eu me identificar mais rápido, me apegar mais rápido ao personagem de A História Secreta. E nesse livro não, eu senti que demorou um pouco, porque eu acho que demora pra você realmente conhecer a personalidade desse personagem, e é muito incrível porque ele tem 13 anos no começo da história, então é uma personalidade que tá em construção. Ao tempo você vai pegando quem ele é, você vai entendendo por que ele é desse jeito e todas as coisas que vão formando ele pra ele ficar do jeito que ele termina na história. Então é muito incrível isso também, mesmo que seja um ponto talvez negativo, eu ter demorado um pouco pra me apegar a ele, também é um ponto positivo e por isso que eu amo essa autora, porque ela é perfeita em construir histórias, ela é incrível. Eu achei que esse livro também tem críticas interessantes aos americanos, né, que é da onde a escritora é, ela é dos Estados Unidos, só que eu fiquei um pouco incomodada que todos os momentos que existem essas críticas aos americanos, quem faz é o Boris, que é um personagem russo, e eu achei que era um clichê que a autora podia ter, tipo, desviado. Ela não precisava ter caído nesse clichê do personagem russo falar mal dos americanos, ela poderia ter feito o Theo falar sobre essas coisas, então eu fiquei um pouquinho mais ou menos com essa questão, fiquei um pouquinho incomodada. Outra birra que eu tive em relação ao Theo e o Boris é que eles têm 13 anos no começo, e tem muita questão de bebidas e drogas aqui nos livros que esses personagens consomem, e eu até entendo, até porque eles tiveram contato com pessoas alcoólatras e pessoas que usaram dessas drogas ao longo da vida, só que o que me incomodou são justamente essas críticas que às vezes eles fazem, tipo, ao mundo e coisas do tipo que não fazem sentido pra mim, crianças de 13 anos terem toda essa noção. Então eu fiquei um pouquinho incomodada com isso, com essa idade deles no começo, com algumas falas que eles têm com essa idade, então fiquei um pouquinho assim, eu não gostei muito disso. E o último grande problema que eu tive com esse livro é como a autora, ela trata de pessoas de etnias diferentes, porque é sempre cheia de estereótipos. Eu, inclusive, li um artigo, ele tá em inglês, mas eu vou deixar no box de informações basicamente os momentos e quais personagens ela traz com estereótipos bem, tipo,
básicos, ela não se aprofunda neles, todos os personagens principais da história são brancos. Quando aparecem esses personagens de etnias diferentes, eles basicamente só servem pra servir aos personagens principais, nem que alguns casos são literalmente servir, tipo porteiro ou algo do tipo, e também como pra servir pra história, sabe? Pra construção desses outros personagens. A gente não tem protagonismo de outras etnias aqui. E mesmo se fosse uma crítica, o que eu não tenho certeza se fosse uma crítica a essa visão dessas pessoas ricas, brancas, ou até o que não é rico, mesmo assim, ela poderia ter feito isso colocando pelos olhos dessas pessoas de etnias diferentes e não pelas essas pessoas brancas. Então eu fiquei bem incomodada com isso ao longo da leitura, ainda mais depois de ler esse artigo e pegar mais coisas que eu não tinha pegado muito. Então assim, eu recomendo muito, se você entende inglês e quer ler esse livro, ou depois que você ler esse livro é melhor, porque talvez você pegue spoilers, ler esse artigo que é muito interessante. Mas foi basicamente isso que fez com que eu não gostasse 100% do livro, mas ainda assim é um livro muito, muito bom. E agora eu queria comentar um pouquinho os aspectos Dark Academia desse livro, porque, né, é o meu canal, então obviamente eu ia falar sobre Dark Academia, e esse é um livro Dark Academia, então, né, eu queria falar esses aspectos aqui. O primeiro aspecto é, obviamente, a maneira como a Dona Tartt fala sobre assuntos acadêmicos. Você percebe que ela realmente tem conhecimento, ela estudou pra conseguir fazer essas histórias, ela faz com que você se interesse por esses assuntos de uma maneira muito incrível. Em A História Secreta era toda a questão do grego, que é esse grupo de estudantes de grego, e nesse livro é a questão da história da arte, e você tá lendo e você quer ver todos aqueles quadros e estudar mais sobre eles e desvendar todos eles, como alguns são desvendados aqui, como o Pintacilgo é meio que desvendado nesse livro. Então é muito interessante, é muito incrível essa questão acadêmica da história, dos fatores acadêmicos postos aqui dentro pela autora. Ele também tem grandes dilemas morais e filosóficos ao longo da história, mas principalmente no final, tem toda uma conversa no final entre alguns personagens que tem esses dilemas filosóficos sendo colocados ali, a questão do bem e do mal, a questão do próprio destino e tudo mais. Então é bem interessante isso também, fez eu gostar bastante do livro, porque eu gosto bastante de ler sobre isso. E, enfim, é um livro maravilhoso, é um livro que eu recomendaria demais, apesar dos pequenos problemas que eu tive com ele. É um livro que realmente eu sinto que mudou a minha vida em alguns sentidos. Sempre que eu leio algo da Dona Tartt eu sinto isso, a escrita dela é fenomenal. E assim, eu queria falar muito mais sobre esse livro, eu acho que eu ficaria dias e horas conversando sobre ele. Muitas coisas eu não pus aqui porque eu não queria dar spoiler pra vocês sobre a história. É um livro realmente muito grande, é um livro que é sobre a jornada desses personagens, sobre a construção de vida desses personagens e ele nesse mar instável do destino, jogando ele pra um lado e pro outro. Então assim, é um livro que só lendo mesmo pra você entender a perfeição, todo o poder que ele tem. Então assim, recomendo muito que vocês leiam. Se vocês lerem por causa que eu recomendei, eu vou ficar muito feliz, então me falem. Sempre pode ir em qualquer rede social me falar, porque é um dos momentos que eu fico mais feliz. E se você já leu o Pintacilgo, gostou ou não gostou, comenta aqui embaixo pra gente conversar, porque eu também gosto muito de conversar sobre as leituras com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Minha mão até doeu de segurar esse livro aqui na mão, porque, gente, ele tem 718 páginas. Então assim, é bem pesadinho. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer o que eu podia sem spoiler sobre a história. E se vocês gostaram, como eu disse, comentem aí pra gente continuar conversando. E até mais!